agora o Depois do TC, o podcast dos alunos do Colégio Objetivo Peruíbe. Fala galera, tudo bem? Esse é o Depois do TC, o podcast que fala de aluno para aluno do Colégio Objetivo. Eu sou a Maruá, do 6º ano C. Eu sou o Ian, do 7º ano A. E eu sou a Mari, sou a professora aqui do Pode Comunica. Hoje estamos com uma convidada especial, Eliana, que é nutricionista parceira aqui do nosso colégio. Seja muito bem-vinda. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de cuidar da alimentação. Obrigada, estou bem lisonjeada de estar aqui e falar sobre uma coisa que eu amo, que é comer. A gente adora também. Obrigada. Então, para começar, gostaríamos de entender qual é a diferença entre alimentação e nutrição. Então, a alimentação é um ato assim, tudo que a gente come é um ato voluntário, você escolhe o que você come. Geralmente, a alimentação depende de vários fatores, principalmente fatores regionais, culturais, religiosos, né? Porque tem algumas religiões que tem certos alimentos que a pessoa não come, não ingere. Então, a alimentação é um ato voluntário, você escolhe o que você come. A nutrição não, é o organismo recebendo aquele alimento que você comeu e ele utilizando esse alimento para nutrir o seu organismo, para funcionar, para regular, para fazer tudo, né, que precisa, as funções fisiológicas do corpo. Então, a alimentação, que é importante, que a gente come realmente tudo que a gente está acostumado, né, com a nossa cultura, com o nosso meio ambiente, e o que realmente conta com a nossa alimentação é a família, é o ambiente que a gente aprende desde criança. Quando você nasce, o leite da mãe ou o leite, né, industrializado, isso já está, como que fala, já está influenciando na sua vida, né? Então, assim, a alimentação, só resumindo, né? Então, a alimentação é um ato voluntário, você escolhe o que você come, e isso depende de vários fatores, do seu conhecimento mesmo, da avaliabilidade de alimentos, né, que estão disponíveis para você comer, e também são fatores não só como eu falei, religião, do meio ambiente, mas também fatores financeiros e individuais, porque cada um tem a sua preferência de alimentos, né? Dentro de uma família tem indivíduos que comem tudo, e tem indivíduos que, apesar de ter aquele alimento ali na mesa, eles não gostam, sabe? Então, assim, é uma escolha bem individual. E a nutrição é uma ciência também que estuda a importância dos nutrientes no desenvolvimento do nosso organismo, como os nutrientes desempenham um fator na nossa saúde ou não, né? Então, é isso. Ele respondeu tudo certo. Você acha que saúde e nutrição estão bem relacionadas? Estão muito ligados, né? Então, eu falo assim, a gente é o que a gente come, que realmente os nutrientes, tudo que você come, você vai digerir, você não sempre vai absorver, né? Depende muito da pessoa, como está o seu organismo, mas tudo que você come, a gente fala, faça a sua comida, o seu remédio, o remédio a sua comida. Por quê? Está muito ligado, né? A alimentação, uma alimentação bem equilibrada, contendo todos os nutrientes que a gente precisa para viver, para correr, para, né, respirar, para tudo. Esse papel do nutriente no nosso organismo é muito importante. Então, assim, é muito ligado. Por exemplo, se você, que eu falo sempre, a gente, na correria, a gente às vezes escolhe os alimentos de uma maneira não tão apropriada. Então, o que acontece? A gente sente isso no dia a dia, ou fica cansada, ou fica com falta de energia. Por exemplo,
Até o fato de dormir é influenciado pela alimentação durante o dia, também, lógico, das suas atividades. Mas a alimentação é muito ligado com a saúde, né? Então, por isso a gente tem que cuidar muito do que a gente come, né? Porque é muito ligado. E quais alimentos você acha que não pode faltar no dia a dia de alguma pessoa? Então, eu falo para as crianças aqui da escola, a gente tem que ter uma alimentação colorida, porque a gente tem vários tipos de alimentos, né, que fornecem vários tipos de nutrientes. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de nutrientes que nos fornecem energia, a gente precisa daqueles nutrientes que vão desempenhar papéis importantes também, que vão nos formar, né? Que os nossos tecidos, o nosso sangue, e a gente precisa dos alimentos também que vão regular o nosso organismo. Então, a gente precisa dos carboidratos, das proteínas, das gorduras, a gente precisa de vitaminas, minerais, a gente precisa de fibra, os antioxidantes. Então, quanto mais variedade você tem na sua alimentação, melhor. E o que a gente tem que comer bem, assim, para ter uma saúde boa? A gente tem que comer bastante fruta, bastante verdura, bastante legumes, leguminosas. E aí a escolha da pessoa, se você vai comer carne ou não, né? Então a gente pode falar sobre isso depois, mas essas são os principais. Legumes, vegetais em geral, frutas. Você também tem que comer os derivados de leite, né? Que fornecem cálcio principalmente. Então, sim, quanto mais os alimentos que não podem faltar mesmo, são esses alimentos que vão te dar energia, os legumes, as leguminosas e os alimentos que vão te regular o organismo, que vão te dar as vitaminas, os minerais, as fibras, né? Então, assim, é importante ter uma alimentação bem variada, diversificada. E o que eu falo, assim, é que a gente tem que estipular horários para certas refeições e tentar não escapar desses horários. Ter rotina, né? Ter uma rotina. Por exemplo, você acorda, é interessante você tomar um café. Por quê você tem que tomar café da manhã? Se você estuda de manhã, se você faz a maior parte da atividade é na parte da manhã, e você não vai tomar esse café, só vai almoçar. O que vai acontecer com o organismo? O organismo está ali, está faltando alguma coisa, a sua atenção não vai ser a mesma, né? Porque a sua glicemia vai começar a ficar baixa. Então, assim, é muito importante você estipular, tomar seu café da manhã, almoçar. Se você tem janta muito tarde, é interessante comer alguma coisa à tarde. Você jantar, não tão perto de ir deitar, né? Para o seu corpo poder digerir. E manter isso. E não comer fora desses horários. Porque tudo que você vai comer, vamos falar, tudo bem, eu vou dar uma beliscada aqui, vou comer esse salgadinho. Esse salgadinho aqui não é necessário para você, não é. E ele vai interferir diretamente no seu apetite, para a sua próxima refeição. Então, assim, é importante manter esses horários, manter também, durante a refeição, você concentrar só naquilo. Você pode até sentar, que eu acho que é bem interessante, e realmente os estudos indicam que o ambiente familiar, sentar na mesa, comer com a família, isso é um dos melhores benefícios para uma alimentação saudável, né? Porque você está ali, você está num ambiente bem tranquilo. Lógico que você não vai começar a falar de coisas tristes na hora que você está comendo, ou está assistindo televisão, ou usando o celular, ou não. A alimentação é como uma rotina de sono, uma rotina de escovar os seus dentes,
arrumar o seu cabelo, você tem que concentrar ali na hora. Porque a partir do momento que você olha para a sua comida, você já está digerindo a sua comida. Porque a gente, inconscientemente, a gente já está salivando e a saliva vai ajudar na digestão. Então, assim, é muito importante a gente, na hora da alimentação, concentrar só nisso. Se você estipula os seus horários, senta para comer sua comida, já é uma grande batalha. Assim, eu falo assim, para uma alimentação saudável. Isso é muito importante e a gente esquece isso no dia a dia da correria, né? Você tá aqui, eu esqueci, tá. Vou comer isso e acaba comendo coisas que são indevidas, né? Que não são apropriadas, que não são, talvez, com muito rica em gordura, muito rica em açúcar, muito sal. Então, é bem importante a gente estipular, planejar, né? A nossa alimentação. E a gente vai falar sobre mais. Eu não sei se eu respondi a pergunta agora. O que tem num prato de refeição perfeita? Num prato, você fala assim, um prato de comida, né? Então, você tem que ter uma combinação equilibrada de diferentes grupos de alimentos, né? De tudo, né? Então, você precisa dos vegetais, que vão, né, te fornecer os nutrientes reguladores, os minerais, as vitaminas. Você precisa de proteína. Então, na realidade, eu indico assim, ter metade do prato com esses vegetais, né? Então, você pode ter os seus legumes e uma verdura. E a outra metade do prato você vai ter os seus carboidratos e a proteína, né? Então, você pode ter a metade do prato, você pode ter folhas verdes, brócolis, cenouras, pimentões, vegetais que você gosta, né? As proteínas, você tem assim um quarto do prato, até menos que um quarto do prato, né? Então, você tem sua proteína preferida, pode ser um ovo, pode ser uma carne, pode ser um peixe, né? Principalmente as carnes magras, né? Como as aves. O peixe é uma grande opção, né? O fator, talvez, econômico, o peixe é um produto com valor maior, mas assim, tenta pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana colocar um peixe, principalmente com boa gordura, uma sardinha, né? Que eles fornecem assim a gordura muito boa para o coração, tá? Os cereais integrais, isso assim, se você estiver também fazendo uma dieta restrita, você pode adicionar algumas coisas que vão aumentar o valor nutricional da dieta, né? Do prato. Então, você pode colocar algumas sementes, né? Pode colocar algumas nozes, isso se você não tiver alergia. Então, assim, o prato ideal realmente é ter mais ou menos de 50% a 40% de carboidrato. Você tem seu arroz e o feijão, que a gente não pode esquecer que essa é a nossa base. No Brasil, do sul ao norte, a gente come arroz e feijão. Lógico que tem partes do país que come o arroz, o feijão preto, alguns comem o feijão carioca, algumas partes comem o feijão de corda, mas o arroz e o feijão, a combinação deles é muito boa para a saúde, sabe? Eles fornecem o carboidrato que a gente precisa. O feijão, principalmente, fornece a fibra, minerais, o ferro, né? Então, assim, gente, o arroz e feijão, infelizmente, está escapando um pouco de algumas dietas de famílias no Brasil. A gente está perdendo isso. A gente, né? O fato da gente ter que sair para trabalhar, correr, não ter tempo de cozinhar, a gente acaba comendo coisas industrializadas e deixando o arroz e feijão de fora, né? Então, eu vejo muitas crianças, que eu trabalhei com merenda, eu trabalho também na escola, que não comem um feijão.
E o feijão, né, é muito importante. A leguminosa, lógico, você não come feijão, então você come lentilha, come grão de bico. Tem vários tipos de feijão, né? Então é muito importante a gente comer o arroz e feijão. Aí talvez de vez em quando, não, tudo bem, hoje não deu tempo, vamos comer uma batata, comer uma mandioca. Você precisa desses alimentos para ter a sua energia, né? E a sua verdura, sempre tem uma salada, tomate, um pimentão, um pepino, e ter os seus legumes assim da sua preferência. Procure sempre alimentos da época, né? Você vai à feira, tem as bacias lá, 3 bacias por R$10, antes era 5, agora já é 10. Aumenta. Mas que talvez vá. Então pega as promoções, pega as frutas, os legumes da época, faz a sua verdura, taca ali a água para ferver, taca os seus vegetais ali, não precisa ferver até matar o vegetal, né? Deixa um pouquinho de crunch, né? Um pouquinho crocante também, né? E é isso, faz uma salada, põe alho, põe uma cebola. O alho é um alimento muito importante. No Brasil a gente come bastante alho. Ele realmente é um alimento importante para a nossa imunidade, né? Então a gente tem que comer bastante alho. Quando a gente tiver oportunidade, a gente tem que colocar na comidinha assim, tem que colocar no feijão. No Brasil a gente come muito sal, né? Estatísticas mostram que a gente come o dobro do sal, que é recomendado diariamente, né? Então a gente come 13 gramas em geral e a gente deveria comer 5 gramas. Então imagina 5 gramas, uma colherzinha de sal nivelada durante o dia, né? Então o que eu falo? Não coloquem saleiro na mesa, porque a gente tem a tendência de ter uma batata frita ou qualquer coisa, uma salada, não precisa de sal. Os alimentos já têm sal naturalmente, então você não precisa. Então assim, a gente tem que realmente monitorar isso, porque o índice de doenças coronarianas, diabetes tipo 2, hipertensão, AVCs no Brasil está aumentando. Isso por causa da correria, da alimentação mais conveniente, né? Alimentos industrializados que a gente come mais, porque não tem tempo de preparar a comida. Então, isso a gente tem que pensar nisso, reavaliar, planejar a compra, e é isso. Você acha que no café da manhã é melhor comer algo doce ou salgado? Então, você pode misturar. O café da manhã é um horário que, assim, eu sei que na realidade para vocês que acordam cedo e tem que estar na escola bem cedo, então você não tem talvez esse horário para preparar uma coisa assim com vários alimentos. Então você vai tomar o seu leite, né? Você vai tomar, não precisa tanto açúcar, tá? Então eu falo pro pessoal, você não quer ver o açúcar lá no fundinho do copo. Não precisa, gente, não precisa adicionar açúcar, nem em sucos cítricos. O máximo que você vai adicionar açúcar num suco de limão, né? Mas abacaxi, manga, outras frutas, laranja, não precisa. A laranja é cheia em açúcar, tá? Então, assim, essas coisas que a gente tem que cortar. Por exemplo, você vai fazer aveia, que ótimo, todo mundo deveria comer aveia de manhã, um mingau de aveia, ou então uma banana amassada com aveia, porque ela além de ela fornecer muitos nutrientes, ela é ótima também para tirar gorduras do sangue, né? E ela ajuda, ela tem fibra, ela ajuda o intestino a funcionar. Então, assim, a sua resposta, você pode comer algo salgado, você pode comer
o seu pão integral ou o seu pão talvez refinado, não tem problema. A gente sempre tem que diversificar, porque a gente enjoa das coisas, então sempre tem que estar mudando também e procurando soluções sempre mais saudáveis, né? Porque o que a gente não quer ter? A gente não quer ter problema de saúde. E quando a gente é jovem, a gente pensa, não posso comer isso, não, tá. Mas quando isso vai acumulando no organismo, né? Então, Por onde você acha que a gente precisa começar a cuidar mais da alimentação? Aonde? Então, na hora de escolher os alimentos, né? É importante a gente, assim, não tem a função, quando a gente é criança, adolescente, a gente não tem a função das compras da casa, mas a gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar a escolher os alimentos e pode também ajudar a preparar. Então, o que você pode estar ajudando a preparar? Um suco natural, né? Lá, descascar ou cortar, colocar no liquidificador, bater. Você pode estar lavando a verdura, né? Lavar folha por folha, depois deixar numa água, com vinagre. Então, você pode estar colaborando nesse sentido. E também nas compras, né? Então, assim, o que você precisa sempre é um pouco de disciplina quando a gente come. A gente precisa planejar o que a gente vai comprar, né? Principalmente não vá ao mercado depois que você está morrendo de fome. Por quê? Você vai comer, você fala, tô com fome, vai comprar tudo até coisa que você não deve, né? Então, assim, planeje as suas compras, vai à feira, compre coisas mais frescas, porque elas vão ter mais nutrientes. Prepare mais a sua alimentação em casa. Peça ajuda, né? No caso da sua mãe, ajuda a sua mãe a preparar a salada e o suco, tá? Ou descascar a batata, ou descascar a mandioca, a cenoura, ou ralar a cenoura. Então, assim, é tudo um planejamento. E o que é importante na alimentação é você estar consciente daquilo que você precisa para comer, a quantidade, o porcionamento. Então, você está ali comendo e daqui a pouco tá achando que está com fome? Não. Come uma fruta depois, né? E dá uma descansada, né? E nunca esqueça também de tomar água, né? E nos intervalos das refeições, né? É muito importante hidratar o corpo. O que mais? É isso. É importante praticar atividades físicas para a saúde? Muito importante. Então, alimentação e atividade física são as bases da saúde, né? Então, assim, quando você exercita, o seu sangue, ele movimenta no corpo, não movimenta? Você oxigena o seu pulmão, você oxigena o seu cérebro, e isso aumenta o sistema cognitivo, né? Até para você estudar é importante a atividade física. E fora que você, depois de uma atividade física, você pode perceber, você tem um bem-estar, né? Isso se faz em função de hormônios que você está liberando, que faz você se sentir bem, né? Uma coisa assim. E também o fato de você também estar num grupo, por exemplo, jogando um futebol, jogando um vôlei, você está interagindo com outras pessoas. E tudo isso é muito benéfico para a saúde. Então, assim, mas principalmente o movimento, que a gente não pode. Eu trabalho com idosos também. A tendência é os idosos ficarem muito sentados. É muito terrível isso, porque o sangue não circula. O músculo você não exercita, você não oxigena o corpo. Então, sempre faça seu alongamento,
todos os dias. Eliana, segundo alguns dados, vou usar minha colinha aqui, do G1, a porcentagem de jovens de 10 a 19 anos com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave cresceu de 21% para quase 33% no Brasil nos últimos 10 anos. Além da obesidade, tem doenças como diabetes, hipertensão, anemia, bulimia, enfim. Elas estão muito comuns com a criançada, com os adolescentes. Eu queria que você desse, assim, algumas dicas de como começar a cuidar da alimentação nessa fase da vida e como que os pais podem ficar de olho, né, no comportamento e no dia a dia das crianças para evitar que isso aconteça. Tá. Então, infelizmente, isso está acontecendo e não é só no Brasil, não, o mundo inteiro, né? O Brasil, a gente teve... o que está acontecendo com a dinâmica da sociedade mudou, né? A mulher está saindo para trabalhar, o que acontece? E geralmente a mulher que planeja e faz a comida, então o que acontece é os adolescentes, os jovens, eles também estão saindo de casa e vão fazer escolhas deles ou vão comer o que eles querem e infelizmente essa escolha não é a melhor, né? Ou comem demais ou também comem inadequadamente produtos industrializados com muito sal, com muito açúcar, tomam muito refrigerante. Então, assim, tudo isso, por que está acontecendo isso? Porque saiu um pouco daquela nossa rotina que eu falei, de horários específicos para as refeições e também o monitoramento disso, né? Porque se você dá o dinheiro da mesada para poder comer o que você quer, às vezes eles vão lá, em vez de comer uma fruta, um sanduíche natural, vão pegar um salgadinho, um pacote de salgadinho, vão comer o salgadinho inteiro, de uma vez. Entende? E isso daí é um fato. Então, isso que leva essa obesidade, e a obesidade é ligada a riscos de doenças coronarianas, desenvolvimento de diabetes, né? Porque você está enchendo o seu sangue de açúcar e o organismo não consegue digerir esse açúcar, né? Sintetizar esse açúcar. Então vai ficar no excesso no sangue. E essa glicose no excesso no sangue vai causar vários problemas, como o sal também. Então, assim, o que a gente pode estar fazendo? Primeiro, é planejar a alimentação, cortar, identificar onde está o problema. Está comendo demais. Por quê? Porque está sendo fornecido muita comida, está comendo muito arroz, está comendo muito feijão. Então, vamos cortar um pouco, né? A gente não precisa um prato cheio de arroz e feijão, a gente precisa um pouco de arroz, feijão, um pouco de legume, um pouco de verdura, um pouco da proteína, né? Então, você não precisa tomar 2, 3 copos de milkshake, você precisa de um copo. Então, assim, essa proporção, esse porcionamento é importante, é você saber o quanto que você pode comer. Aí, não consigo, mas eu amo, eu vou comer. E aí, comer um pouquinho, daqui a pouco vai lá comer mais um pouquinho. Então, tem que ter essa consciência de que você tem que se monitorar. Você tem que escolher o quanto que você pode comer e não comer mais. Tudo bem, hoje eu comi um pouquinho mais, amanhã eu vou dar uma maneirada. E isso vai acontecer gradativamente. Então, como os pais podem fazer? Estipular os horários e fora daqueles horários não é permitido. O que acontece? Aí você abre o armário, está cheio de salgadinho, tem refrigerante na geladeira. Não pode, não compra essas coisas. Então, a disponibilidade do alimento é importante para a saúde dentro de casa, né? Então, e também assim,
incentivar a criançada a cozinhar, a ajudar, a planejar, a comer a fruta. Não gosta assim porque tem preguiça de descascar? Tudo bem, hoje eu vou lá, vou descascar a laranja para você e vou cortar ela picadinha, você vai comer. Mas amanhã você vai descascar sua laranja, você vai comer sua laranja, sabe? Então assim, não sei descascar o abacaxi. Vou te ensinar, você vai começar a cortar o abacaxi. Pronto, sabe? Então assim, coisas que a gente pode estar fazendo. Lógico que o importante é você sentar na mesa. É isso que eu falo também. Senta na mesa com seu filho. Põe a salada. Tudo bem, ele não comeu a salada hoje, quando a criança não comeu o legume hoje, mas ele está ali. Ele está vendo aquela salada, ele está vendo você comer. Ele não vai comer hoje porque, não estou gostando da cara, enfim, a cor está meio esquisitinha. Mas amanhã ele vai comer, entendeu? Mas se você não põe na mesa, você não oferece esses legumes, essas verduras, essas leguminosas, eles não vão comer, porque eles nem conhecem. Às vezes a gente introduziu lentilha. O que é isso? Não sabe o que é lentilha. Por quê? Nunca comeu, né? Então a gente tem que fazer algumas mudanças e principal é mostrar o exemplo para o filho, né? Que você está comendo, está ali, tudo bem, não comeu hoje, mas vai comer amanhã, né? Eu tenho 3 filhos e alguns tinham resistência a comer produto animal, né? Então eu nem falava que era produto animal, Não né? é a vaquinha. Né? Come, que delícia, dava outro nome, brócolis, arvorezinha, né? Então eles comiam porque eles me viam também comer. Estava sempre ali na mesa, você não pode forçar a criança a comer, né? Mas você tem que incentivar, come que faz bem, que tal, vamos comer, porque a gente, né? Então sempre incentivar, sempre não culpar a criança, né? Se comeu demais, tudo bem, mas amanhã a gente vai comer só isso aqui, porque vai ser bom, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai lá, vai comer a nossa sobremesa. A gente não precisa da sobremesa agora, a gente pode comer à tarde, né? Como um café da tarde, né? Então, assim, esse planejamento das refeições, dos horários, das quantidades, é fácil manter. Depois que você estabeleceu isso, não vai ter mais problema. Então, o passo dos pais é planejar a alimentação, cortar aquilo que acha que está causando esse problema, essa obesidade, por exemplo, e agir nisso, né? Você não pode hoje, começa amanhã, né? Que eu falo, vamos supor, você quer perder peso. Não, hoje eu vou para um churrasco, mas eu vou começar minha dieta hoje. Não, começa amanhã. Mas amanhã você já está com aqueles alimentos que você vai comer. Então você come. Aí você fala assim, eu posso melhorar minha saúde comendo mais verdura que eu não estou comendo. Você vai ter que comprar verdura, lava a verdura e deixa ela lá, disponível. Eu vou comer mais fruta. Então tem que comprar fruta. Compra fruta da época, época de caqui, come caqui. Aqui a região da banana, come uma banana por dia. Às vezes vem aquele saquinho de maçã, come uma maçã por dia. Tem época que abacaxi está super barato, 3 por 10, você vai lá, compra, entendeu? Então assim, você tem que fazer uma mudança devagarinho. Vamos cortar o açúcar. Eu pus 3 colheres de açúcar, eu não preciso, eu vou pôr só 2. A semana que vem eu ponho só 1. Vai cortando Já é um aos poucos, avanço, né? Então tudo é devagar. Você acha que os alimentos encontrados em farmácias conseguem superar os alimentos encontrados naturalmente, como vitamina D? Então, a vitamina D é o seguinte: você
tem várias maneiras de você obter a vitamina D. Lógico que você pode ir lá, tomar um tablete de vitamina D, que é ótimo, que ela ajuda a absorver o cálcio, né? Depois de uma certa idade, algumas pessoas precisam disso, principalmente os idosos que não conseguem absorver tanto a vitamina D com a luz solar, né? Como você jovem, mas o natural é muito melhor. Muito melhor. Você tomar 15 minutos de sol ou 10 minutos com os braços e as pernas exposta, você já está absorvendo vitamina D, né? Percebemos muitos jovens, crianças, adolescentes hoje em dia adotar o veganismo e o vegetarianismo. Quais os benefícios e os malefícios isso pode causar? Então, o vegetarianismo é ótimo, assim. Eu posso falar, não, eu não sou vegetariana, eu como de tudo, né? Tudo que você pode imaginar eu como. Mas o vegetarianismo, ele está associado aos menores riscos de doenças que atinge a população em geral, que é doença cardíaca, diabetes. Por quê? Porque o vegetarianismo, você não comer a proteína animal, que tem a gordura saturada, né, já é um benefício, né? Porque a gente tem uma tendência de comer muita carne. A gente vai no churrasco, a gente come muita carne, não. A gente se entope de gordura, né? Isso não é legal. Então, o vegetarianismo já tem esse benefício já. Você já cortou essa gordura. Mas, por outro lado, você tem que cuidar que o alimento animal, ele também fornece inúmeros nutrientes, né? Então, tudo tem que ser em doses moderadas, lógico. Mas o que pode acontecer quando você come, principalmente uma dieta vegana, que você tire todos os produtos animais, inclusive leite e ovos, né? O ovo tem uma proteína que a gente fala que tem quase todos os aminoácidos essenciais para o organismo, né? Então, você cortou o ovo, você está cortando isso. Mas também você está cortando a gordura do ovo, né? Então, mas você tem que... Quando você vai ter uma dieta vegetariana, você vai ter que dobrar a atenção do que você come, para você ter... principalmente nutrientes que regulam o sistema tanto respiratório, né, mas também de circulação do corpo, né, a formação do sangue. Então, muitos vegetarianos têm deficiência de vitamina B12, né? Porque a vitamina B12, ela é muito... A gente, principalmente, vem dos alimentos, né? Recebe dos alimentos de origem animal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que comer todo tipo de leguminosas possíveis, todas as verduras verdes, né? Que fornecem ferro, mas sempre lembrando que no caso do ferro de origem animal, a absorção é muito maior, né? A absorção do ferro proveniente de vegetais é um pouco mais dificultada. Então, você tem que estar com a sua vitamina C lá em cima para ajudar essa absorção. Então, quando você escolhe comer só vegetais, ótimo, nossa, parabéns, mas você vai ter que tomar um extra cuidado. Você vai ter que comer mais oleaginosas, né? Você vai ter que comer suas sementes, suas nozes, amendoim,
leguminosas de todos os tipos, verduras de todos os tipos e legumes de todos os tipos, né? Fora os cereais. Pode também escolher comer cereais fortificados que vão fornecer ferro, vitamina B12. Mas tudo isso realmente você vai ter que ter talvez a ajuda de uma nutricionista ou estudar um pouco, né, sobre os alimentos para ter uma alimentação bem diversificada, para não ter deficiência de certos alimentos, de nutrientes que provém de alimentos animais. No momento especial de hoje, queremos fazer uma brincadeira com você, Eliana. Tudo bem. Hoje no TikTok, diversas pessoas compartilham suas rotinas de alimentação. Separamos alguns vídeos para você analisar e dar a sua opinião profissional e dar conselhos para quem está nos ouvindo. Tá ok. Estamos de volta com a lancheirinha da Sossô. Hoje eu comecei aquecendo a parte térmica da lancheirinha e reservei. De fruta eu mandei o kiwi. Eu cortei dessa forma, só pra ficar mais bonitinho. Eu mando com casca mesmo, porque a Sossô come de colher. Olha, que legal. Mandei também castanha de caju. E pra beber, mandei um iogurte. Depois que eu já tirei a água quente da parte térmica, eu coloco ela na lancheira. E hoje eu coloquei ovinho mexido. Aí nesse chaveirinho que já veio com a lancheirinha, eu coloco a colherzinha pro kiwi e o garfinho pro ovinho mexido. E essa foi a lancheirinha da Sossô de hoje. Espero que tenham gostado. Muito legal. Isso é para um café da manhã, né? Muito bom. Então, ali ela incorporou o ovo, né, que é a proteína. Ela colocou o iogurte, que tem o cálcio, né, que ajuda também a digestão. O importante do iogurte é sempre observar a quantidade de açúcar, tá? Você não precisa realmente de muito açúcar. É bom, assim, ter 1 litrão de iogurte natural e misturar a fruta, tá? Com liquidificador até. Porque a maioria dos iogurtes com sabor, eles têm muito açúcar, tá? E a fruta, maravilhosa, adorei, porque criança gosta do visual, come com os olhos, né? Todo mundo come com os olhos. Então, assim, quanto mais você puder mudar a forma, né, para deixar mais interessante, é legal, né? Para chamar atenção. Então, o jeito que ela cortou o kiwi, cortou, né, com a colher, eu achei bem legal, bem interessante, é isso aí. Então, ela tinha a fruta, né, ali, ela tem a vitamina C dela, ela tem as fibras, o iogurte, ela tem o cálcio, tem líquido, né, tem água também, né, tem vitamina A e o ovos, né, que tem as proteínas com os aminoácidos essenciais. Perfeito. E tem gordura. A gente precisa de gordura. Eu falei de gordura, mas a gente precisa de gordura para absorver também certas vitaminas, que elas são lipossolúveis, né, que a gente chama, né? Elas não são diluídas em água, elas são diluídas em gordura. Então, se você não tem gordura, você não vai, né, utilizar essas proteínas, essas vitaminas. Então, a gordura, principalmente monossaturada e poliinsaturada, elas são as melhores para o coração. Abacate tem bastante gordura, né? Uma fruta bem calórica, mas é bem interessante também para os veganos, para os vegetarianos. E que mais que eu ia falar, que eu já vou perdendo. Então, a castanha são os minérios, né, da castanha e proteína também. Então, assim, perfeito, bem legal, bem diversificado. Agora né? tem mais um vídeo aqui, esse é um pouquinho diferente, é mais de um adolescente. Que interessante, adolescente, vamos ver. Uma garota de 15 anos come pra ganhar massa muscular, fazendo dieta flexível e agora meu nutricionista aumentou mais das quantidades, socorro. Comecei meu dia com meu mate latte pra dar bastante energia, tipo um chá verde, esse pré-treino maravilhoso que foi leve com doce de leite, que me deu até receita.
Depois eu comi uma sorvete gigante e fui tomar açaí com meu namorado no dia seguinte. Eu tenho maracujá, fica muito bom maracujá no açaí. O Ceibério Pipi, que é uma vagina dele em pó, que eu levei no sachê. E antes de eu sair pra comer, né, pra jantar, eu começar todo o creme de pato de leve, pra passar uma fome. E fui jantar no restaurante do meu pai, que tem tipo picanha, filé mignon, batata, tipo, arroz de montese, um pouquinho de tudo. Pra testar, batendo lá com os nutrientes, sem ter uma Só falta gordura, né? E eu também sem álcool, porque nós é menor de idade. Quando eu cheguei em casa, comi banana, creme de cuidados, e foi isso. Então essa foi a refeição dela diária? Isso, esse vídeo tá bem comum também, compartilhando tudo que come durante um dia. E aí, no caso dela, é uma dieta para ganho de massa, né? Que a gente vê muitos ganhar adolescentes massa muscular, né? que querem crescer aí, né? Quando estão ali nos 16 anos, mais ou menos. Só tem que tomar cuidado, porque eu vi que tem bastante caloria ali, né? Então, se você não está gastando essa caloria, você vai estar acumulando um pouco em gordura, né? A porque não era da só atividade física junto, né? Porque não era só ali proteína, tinha bastante carboidrato também. Toda aquela batata doce, né? Aquele shake lá que eu não sei exatamente o que tinha ali. Acho que é um matcha, né? Tem bastante caloria. Então, assim, eu não vi muita verdura, que eu já fiquei meio assim. Então, aqui naquele prato, que para mim estava excelente, porque batata doce é um ótimo alimento. Tem bastante mineral, tem mais mineral que a batata normal, né? A batata branca. Então, você tem ali a sua batata, né? A batata doce, e faltou só um ingrediente verde, né? Por causa do ferro também você tem que pensar. Potássio, né? Também a batata já tem potássio também, mas assim, faltou um ingrediente verde, eu achei, no prato. O mate tudo bem, né? Ali você está precisando de energia, você está tendo bastante proteína ali. O que mais que era no fim? Que ela comeu... No final era uma ocasião especial, né? Acho que ela saiu para jantar. Não, tudo bem. Ela comeu uma picanha ali, muito... Batata. Então, ali também faltou um ingrediente colorido. Eu falo que a gente sempre tem que tentar... Tudo bem que você está ganhando massa muscular, mas você também tem que estar... comendo outros nutrientes que ajudem a você absorver tudo aquilo. Então, faltou uma corzinha, um tomate, um pepino, uma verdura, uma cenoura ralada. Né? Então, assim, o churrasco é ótimo, que você tem ali o vinagrete, você tem o tomate. O tomate, eu sempre falo para os meninos, é ótimo, viu? Porque o licopeno do tomate, alguns estudos mostram que eles protegem o organismo do homem, né? Alguns tipos de câncer. Então, assim, câncer da próstata. Isso aí foi um estudo que fizeram e parece que realmente isso é beneficial. Então, assim, comer tomate, gente. Mas quando você come tomate, você vai ter que pensar nos agrotóxicos também. E tem certos alimentos que eles absorvem. Então, sempre deixe de molho antes de comer, tá? Na água, dá um vinagre. Muito legal. Eliana, muito obrigada pela presença, pela conversa. Acho que todo mundo aqui conseguiu aprender muito com os seus conselhos, com as suas dicas. Então, muito obrigada mesmo. Eu saio numa tangente, né? Vocês têm que me voltar. Volta. Meu marido fez uma coisa que ele fala assim, Eliana, você começa numa tangente que você nem sabe o que você está respondendo. Não, mas acho Aí que ele fez um cronograma aqui para mim, mas mesmo assim eu nem segui. Mas muito conhecimento, acho que tanto os alunos quanto os pais que nos ouvirem aí vão conseguir aprender muitas coisas legais sobre alimentação. Que legal.